Olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa hora e nesta noite. Meu Deus, fala ao nosso coração neste momento. O Senhor diz na tua palavra, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, sobre Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Pai, nós não estamos aqui em vão. Nós sabemos, meu Pai, que para chegar neste lugar, travou-se uma batalha no mundo espiritual. Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele não quer de forma alguma que entendamos essa palavra. Meu Deus, eu me vejo agora na mesma situação que o Senhor Jesus, ao entrar dentro da sinagoga, e começou a ministrar com autoridade. E a Bíblia fala que naquela hora manifestou-se o espírito imundo, e o intuito do diabo era tirar a atenção das pessoas daquilo que estava sendo ministrado. Meu Deus, mas naquela hora Jesus, percebendo a artimanha de Satanás, disse apenas: sai dele. E o demônio foi embora. E as pessoas puderam entender a palavra do nosso Deus. Pai, faz a mesma coisa aqui nessa noite. Meu Deus, aqui tem pessoas que passaram um dia terrível. Meu Deus, aqui tem pessoas que passaram momentos de dores, de desespero. Teve pessoas aqui, meu Pai, que se estressou ao limite, Deus. Mas o Senhor é misericordioso. Meu Deus, abre o nosso entendimento agora. Meu Deus, nós queremos conhecer esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero conhecer mais desse Deus que não decepciona. Eu quero conhecer mais desse Deus que não nos deixa perecer no deserto. Nós queremos conhecer mais desse Deus que tem poder para abrir o mar vermelho. Nós queremos conhecer mais desse Deus que tem poder para trazer a salvação para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém e que assim seja. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Antes que eu comece a pregar, tá bom o som? Olhou lá de novo? Glória a Deus. Então, na segunda-feira, o Espírito Santo falou ao nosso coração a respeito disso, que o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Só que o começo do versículo, vamos ler de novo para a gente poder entender, diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Eu não posso deixar que outros deuses assumam um lugar no meu coração. Eu não posso deixar que nenhuma outra coisa ultrapasse ao nosso Deus. A Bíblia fala que a minha glória eu não darei a ninguém. E às vezes a gente deixa outros deuses entrar no nosso coração. A gente faz de homens, faz de pessoas, faz de circunstâncias, até o nosso próprio Deus, sem perceber. Eu me lembro de uma irmã, que se ela assistir agora, ela vai lembrar que aqui na cidade de Sorriso, um tempo atrás, nunca reclame, nunca se chateie, o dia que você procurar a ajuda de quem quer que seja e não encontrar, ainda que seja o seu pastor, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Essa irmã, ela abriu um salão e ela começou a ter uma clientela muito grande. E ela falou assim, um dia ela sentiu uma dor nas costas tão terrível, que quando ela ficava fazendo o trabalho dela nas mãos, na cabeça das pessoas, ela começava a sentir uma dor que parecia que cortava o corpo dela no meio. E ela falava que essa dor ia até o calcanhar. E ela falou assim, eu não aguento mais, eu já orei, já busquei, já determinamos, mas não aconteceu. Eu vou buscar ajuda no pastor. E ela simplesmente pegou meu telefone, segundo ela, ligou diversas vezes, o meu telefone nunca fica desligado, ligou diversas vezes para poder ver se me encontrava, o telefone nunca dava área. Ela foi até a igreja, na hora que ela ia na igreja, o auxiliar falava, esse pastor acabou de sair. Meu Deus, mas eu já vim aqui 2 vezes, o pastor não está aqui a hora que eu venho, eu não sei o que está acontecendo, mas o pastor vem e sai. E ela falou, sabe uma coisa? Deus quer me ensinar alguma coisa. Ela foi para casa, lembrou da mensagem que havia sido ministrada na sexta-feira e usou a autoridade contra aquela dor. Ela falou assim, pastor, naquela hora eu senti as dores saírem do meu corpo como se fosse alguém tirando com as mãos assim, ó. E a dor simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. Quando ela me contou esse fato, na hora eu falei, poxa, irmã, me perdoa, não foi intencional. Eu falei, não, pastor, eu entendo. É que a gente como Deus, é como criança. Você começa a receber apoio para ficar de pé, mas uma hora você tem que firmar e andar com as suas próprias.
No nosso caso, é a fé. Por um tempo, a gente vai ajudando você. Até que chega um dia que, por mais que eu esteja do teu lado, se você não crescer e agir por fé, aquilo que você espera não vai acontecer. Deus, ele não divide a glória com ninguém. Naquele momento que ela fez a oração e a dor desapareceu, toda a honra e toda a glória ficou exclusiva para quem? Para Deus. Se naquele momento ela tivesse buscado ajuda em mim, eu tivesse orado, e Deus viesse a curá-la, ela ficaria grata com Deus, mas também ficaria grata comigo. Ela estaria de alguma forma, ainda que indiretamente, dividindo a glória de Deus, e Deus não permite que isso aconteça. Meu irmão, não deixe que outros deuses surjam em seu coração. Aprenda a viver com o Senhor para você ter experiências diferenciadas. Ou seja, não posso ter outro além de ti. E o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Essa frase é o que mais mexe comigo. Porque o que é esperar? Esperar nada mais, nada menos é ter esperança. É uma disposição de espírito que te induz a acreditar que alguma coisa há de acontecer. Quando você fala assim, poxa pastor, eu espero em Deus, mas diante das dificuldades, das tribulações, você pensa jogar a toalha, você então precisa rever qual é o seu verdadeiro conceito de esperar. Porque às vezes a pessoa fala que está esperando, quando na verdade ela está se auto-enganando. Se eu espero no Senhor, meu irmão, a Bíblia fala que uma das coisas que acontece comigo, além de ver Deus operar, de trabalhar em meu favor, Ele renova as minhas forças. Irmão, é improvável que uma pessoa que espera de maneira errada, da maneira certa, em Deus, se enfraqueça na fé. É impossível que uma pessoa que espera de verdade naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, venha desvanecer naquilo que busca. Não. Quando eu espero, eu retenho firme dentro de mim uma esperança de que aquilo que Deus me prometeu, aquilo que disse a sua palavra, há de se cumprir na minha vida em nome de Jesus. E nesta hora existe um inimigo invisível, podemos dizer assim. Qual que é, pastor? Sendo que todos são, mas nós chamamos ele de o tempo. Se você se prender, já faz um mês, já fazem 2 meses, pastor, já tem 1 ano que eu oro, pastor, já tem 3 anos, se você se prender esse tempo, você vai passar 5, 10, 15, 20 anos e nunca vai ver o manifestar de Deus na sua vida. Agora, quando você não se prende ao tempo e se prende ao que diz a palavra, aquilo que a gente pensa que vai levar um tempo grande para acontecer, Deus acaba nos surpreendendo em nome de Jesus. Então esperar é reter firme dentro de nós a esperança de que algo vai acontecer. E como que Deus trabalha então? Já que nós temos essa fé, já que nós acreditamos dessa maneira, então como que Deus trabalha? Na segunda-feira, o Senhor me deu um exemplo. Hoje, o Senhor me deu o segundo. Eu confesso para você que eu queria começar pelo primeiro, que foi na segunda-feira. Mas eu acho que hoje é importante a gente começar pelo segundo. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha de que maneira? Insistindo comigo. Fala comigo assim, vai lá. Deus trabalha insistindo. Primeira coisa, eu quero que você levante a sua mão assim, ó. Fala assim, pastor, prometo. Fala mais alto, fala, pastor, prometo que o que o Senhor falar nas próximas falas seguintes, eu não vou desviar. Você está prometendo, né, irmão? Porque o que eu vou falar é coisa séria. Amém, pessoal? Então fala assim, ó, Deus trabalha de que forma? Quando Deus insiste comigo. Quando eu estou sendo mole. Pastor, o senhor está me ofendendo? Não estou não. Não estou não, porque a Bíblia fala claramente. Nós temos um exemplo lá de Provérbios 24:10. Olha o que o Senhor dele diz. Olha o que o Senhor declara. Se te mostrares frouxo. Se Deus usou a palavra frouxo, então eu posso usar a palavra mole. Amém, pessoal? Então, sem ofensa? Então vamos lá. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força, a tua resistência, a tua perseverança, a Bíblia fala que ela será o quê? Pequena. Então por que Deus ele insiste comigo? Como é que Deus trabalha por aqueles que nele espera? Ele insiste comigo mesmo quando eu estou sendo mole. Porque mole é diferente de alguém fraco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito e entendo da seguinte maneira, que uma pessoa mole, ela se deixa levar, mesmo tudo estando sendo favorável a ela. Sabe aquela pessoa que tem tudo para se dar bem na vida, mas fica se prendendo na picuinha, sim ou não?
Pessoa tem tudo para se dar bem na vida, mas vive levantando pretexto. Ah, porque está sol. Ah, porque está chuva. Ah, porque está vento. Ah, porque está calor. Ah, porque ninguém estende a mão. Mas peraí, nós temos um Deus ao nosso favor. Nós temos todas as promessas a nosso favor. Nós temos tudo que é necessário para que a gente seja bem-sucedido naquilo que a gente faz. Mas aí eu me torno mole quando eu fico pegando pretexto, quando eu fico dando desculpa, quando eu não me coloco de forma como deveria colocar, quando eu não busco de maneira como eu deveria buscar. E aí nós temos um exemplo de um grande homem. 1 Reis capítulo 19, vamos lá? Nós vamos falar sobre um profeta, um homem de Deus, que foi usado para vencer 450 profetas de Baal. A Bíblia fala que além disso ele fez outras maravilhas, mas um dia ele foi perseguido por uma mulher. E a Bíblia fala que ele frouxou-se naquela hora. Ele se tornou mole naquela hora. Olha o que diz, 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas Sabe, quando eu leio esse texto, uma coisa que mexe com o meu coração é que como a gente se perde em meio à nossa batalha. Como que a gente se perde em meio às nossas guerras? Nós sabemos que nós temos um Deus que é Senhor dos exércitos, Ele é estrategista em vencer guerra, em vencer batalhas, mas às vezes a gente se perde justamente por causa disso. O inimigo é capaz de ver o nosso potencial, o inimigo é capaz de ver a nossa força, o inimigo é capaz de ver a nossa capacidade, e nós não somos capazes de ver isso em nós mesmos. A Bíblia fala que Acabe fez saber a Jezabel tudo o que ele havia feito contra os profetas de Baal. Você acha que o inimigo não sabe quando... Por que você tem tanta dificuldade para orar? Por que você tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Por que você tem tanta dificuldade? Você sente um chamado, um toque de Deus para se consagrar, para fazer algo diferencial, mas você só fica naquela cobrança na alma. Eu preciso, eu tenho, eu não posso ficar assim, mas a pessoa não toma iniciativa. Porque o diabo sabe que o dia que você verdadeiramente fizer uso dessas armas, não haverá uma resistência do diabo que vai impedir você de ser uma bênção. Não vai ter uma resistência de Satanás que vai fazer com que você volte atrás naquilo que você quer. O diabo sabe que o dia que você realmente passar a orar como deve orar, céus e terras irão se mover e portas irão se abrir. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não posso nem cobrar de Deus, eu não posso nem exigir de Deus. Porque a Bíblia fala que tudo que eu pedir em oração, eu tenho que crer e eu vou receber. Pastor, eu não oro. Eu não oro. A gente fala que está orando, a gente fala que está buscando a Deus, mas a verdade é que às vezes eu só oro quando eu estou aqui na igreja. Em casa mesmo, pastor, eu não tiro tempo para clamar, eu não tiro tempo para buscar, eu não tiro tempo para me consagrar. Só quando vem aquela rebordoada terrível, aí eu meio que me desperto, aí eu começo a falar com Deus. Mas fora isso, pastor, eu vou deixando o barco correr, ó. Se as coisas então estiverem dando certo, é aí que eu não oro mesmo, pastor. Acabo me relaxando nessa área. Meu irmão, Acabe, o rei de Israel, fez saber a Jezabel, que nesse momento era a figura do inimigo, tudo que o profeta havia feito, as obras que ele era capaz de fazer. O diabo sabe também o que nós somos capazes de fazer quando realmente nos colocamos diante de Deus. O diabo sabe, olha aqui para mim, irmão. O diabo sabe o que Deus vai fazer na sua família o dia que houver união verdadeira. Porque a Bíblia fala que na união Deus ordena o quê? A bênção. Tudo aquilo que falta, tudo aquilo que é preciso, tudo aquilo que é necessário, o nosso Deus vai acrescentar. Tudo por causa de um simples detalhe: a união. Acabe fez saber a Jezabel. Olha o que continua dizendo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Será que você não tem recebido nenhuma mensagem do inimigo? Não, pastor, misericórdia. Repita comigo assim, diga: eu preciso andar mais no Espírito. Porque se você e eu andarmos mais no Espírito, nós vamos discernir o que acontece à nossa volta. Nós vamos discernir o que acontece com a gente, irmão.
A gente não vai ser pego de surpresa. Qualquer pessoa que se aproximar de nós, nós teremos clareza de qual é a real intenção daquela pessoa. E a gente não vai se perder. Às vezes a pessoa está recebendo mensagens do inimigo e ao invés de fazer frente e resistência a elas, a pessoa está acatando. A pessoa vem num culto como esse e diz assim: pastor, eu vim orar pela minha família hoje. Pastor, posso dizer que hoje é como se fosse uma decisão. Ou agora Deus faz o milagre, ou agora Deus faz a obra, ou simplesmente, pastor, Deus conhece o meu coração, não adianta mentir, hoje é o último dia que eu busco a respeito desse assunto. E se não é o último dia que eu venho na igreja? Porque eu não aguento mais, pastor. Eu venho carregando isso, eu venho empurrando isso, não é de agora. Eu estou cansada de falsas promessas. Eu estou cansado de dar segunda chance. Eu estou cansado de fazer isso, de correr, de estar do lado, sofrer junto, quando poderíamos estar vencendo juntos. Eu simplesmente vim hoje com uma decisão. Aí você fez aquela oração, buscou a Deus, e suponhamos que o problema seja mesmo a questão do álcool, vamos dizer. Porque quando tem pessoas dentro de casa que é viciado, que é dependente de álcool, a coisa é terrível, irmão. Tem gente que não sabe o que é vício de bebida, não. Em Sorriso, uma irmã me procurou uma vez, e nós tivemos uma grande vitória sobre isso. O marido dela era tão dependente da bebida, que quando em casa ele não tinha nenhuma bebida que pudesse saciar o seu vício, ele procurava vidros de álcool para beber no lugar. E se ele não encontrasse álcool, sabe o que eles faziam? Ele corria atrás de perfume e bebia perfume. Olha que coisa louca, irmão. Porque se nós num descuide só, fizer qual é o gesto que faz assim, como que é? Espirrar, vamos colocar, espirrar acidentalmente um perfume contra o nosso próprio rosto, a gente meio que perde o fôlego, é ou não é? Sim ou não? Já aconteceu com você, sim ou não? A gente meio que fica sem respirar. Agora imagine, irmão, uma pessoa pegar um vidro de perfume e descer a goela abaixo. É impossível de imaginar. E ela disse assim: pastor, era exatamente assim o meu marido. E aí nós começamos um propósito na igreja no início de 2007. E ela falou assim: pastor, meu marido libertou, tanto que estava indo na igreja com ela, servindo a Jesus. Suponhamos que então o caso seja álcool. Aí você veio e falou: não, Deus, eu não aceito. A tua palavra diz que operando Deus ninguém impedirá. Vai lá na minha casa, vai lá no meu lar, vai lá na minha família, destrói esse mal, liberta meu ente querido. E aí de repente você vem naquela expectativa, meu filho vai estar em casa são, meu filho não vai estar agressivo, meu filho não vai estar embriagado, meu filho não vai estar daquele tipo que eu sempre vi. E aí quando você chega na sua casa, a situação dele não é como você esperava, é pior. Ele está pior do que costumava estar. É uma mensagem que o diabo está tentando fazer você acatar. Não adianta você insistir, não adianta você orar, não adianta você buscar. Tudo que você está fazendo são coisas em vãos. Tudo vai só daqui para frente piorar. Se já está mal, vai ficar pior. O diabo manda esse tipo de mensagem para nós, e ao invés de resistirmos com o escudo da fé, muitas vezes acatamos isso no nosso coração. Muitas vezes a gente acaba deixando aquilo entrar na nossa alma. E aí, assim como aquele indivíduo está caído, quem naquela hora começa a cair, muitas vezes somos nós. Deixamos a ira tomar conta do nosso coração, a insatisfação começa a se tornar um Deus dentro da gente. Sabe, a revolta começa a se tornar o nosso Senhor, e a gente só vai vendo as coisas piorar e não é capaz de perceber a mensagem que o diabo está mandando. Aqui a Bíblia fala que Jezabel mandou uma mensagem para ele: escute, se amanhã, nessa mesma hora, você vai ver se você não vai estar como a vida de um dos profetas que você matou, porque da mesma forma que você fez com eles, eu também vou fazer contigo. E olha o que diz o versículo seguinte: o que vendo ele se levantou, mas se levantou para escapar com vida. E a Bíblia fala que ele se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Continua. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, presta atenção, e pediu em seu ânimo o que, pessoal? E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmão, agora, nesse exato momento, o profeta Elias estava sendo mole.
Porque há uns dias atrás, o Senhor chegou a ele e disse assim: vai diante de Acabe e diga que não haverá chuva e não haverá orvalho. A Bíblia fala que ele foi numa coragem só, sendo que nenhum homem poderia se apresentar ao rei sem que o mesmo o chamasse ou o permitisse. Não podia. Mas por ele ter a certeza de que quem estava com ele era maior do que o rei, ele foi com ousadia e disse assim: olha, rei, escute a minha palavra aqui, ó. Não haverá chuva e não haverá orvalho, conforme a minha palavra. Minutos antes, a Bíblia fala que esse mesmo rei estava procurando o profeta Elias. E o dia que ele encontrou o profeta Elias, virou e disse assim: és tu o perturbador de Israel? É você, Elias, que está causando toda a desordem no meu reino? Elias olhou para o rei e disse assim: o perturbador aqui é só o Senhor e não tem outro. Olha a ousadia que Elias estava naquela hora. Olha a coragem. Ô irmão, irmã, reveja quem você está agora diante de Deus. Se você é aquela pessoa intrépida, corajosa, acreditada, confiada que Deus é contigo, ou se você já é o outro Elias. Porque existe o Elias forte, o Elias firme, o Elias determinado, o Elias sem medo. E agora nós estamos vendo um outro lado de Elias, uma personalidade que Deus não quer em nós, que é um homem mole. Por que ele era mole? Porque o mesmo Deus que deu vitória sobre Acabe, não daria vitória sobre Jezabel? Sim ou não? O mesmo Deus, irmãos, que já te fez vencer tanta coisa na sua vida, não é o Deus que vai fazer você virar mais uma página na sua vida? O mesmo Deus que já te deu vitória em circunstâncias que dias atrás você dizia que não tinha mais jeito. E Deus foi lá e abriu um caminho no deserto. O mesmo Deus que antes você dizia que estava numa situação que ninguém podia mudar a tua história. E repentinamente Deus agiu, Deus operou, Deus trabalhou por você que nele estava esperando. E o que era impossível se tornou fácil. O que era impossível se tornou apenas uma questão de tempo. Você foi vendo as coisas melhorarem, as coisas se encaixarem, as coisas acontecerem, e hoje você pode contar a vitória. Ei, cadê aquele Elias corajoso, que chegou diante do rei e disse assim: ó, segundo a minha palavra, não vai haver chuva, não vai haver orvalho. E a Bíblia fala que assim se cumpriu, porque a Bíblia diz que Deus confirma a palavra do teu servo. Cadê aquela mulher que não baixava a cabeça por nada? Cadê aquela pessoa que não dava chance para a tristeza? Cadê aquela pessoa que não permitia que a ira reinasse em seu coração, mas que ultimamente só vive com ódio dentro da alma, com raiva dentro da alma? E se tivesse que ter raiva, não deveria ter raiva, mas se tivesse que ter raiva por alguma coisa, está tendo pela coisa errada. Tem gente, irmão, que está desenvolvendo raiva pelo próprio filho, pela própria filha. Tem gente que está criando um sentimento de incompatibilidade. Ela olha para o marido e fala assim: não vai mais, pastor, não dá, pastor. Lá na minha alma eu tenho até pena, lá na minha alma eu tenho até compaixão. Aí eu até falo: não, vou tentar dessa vez. Ah, pastor, mas quando ele chega perto de mim, vai me dando uma gastura. E quando ele me toca, pastor? Quando ele me toca, pastor, só me dá vontade de vomitar. Isso é demônio. Isso é espírito maligno. Isso é obra do diabo. E a pessoa não é capaz de perceber as mensagens do inimigo. Não é capaz de perceber as mensagens de Satanás. Você, irmão, não foi feito para ser mole. Eu não fui feito para ser mole. Logo, o profeta Elias também não foi feito para ser mole. Mas nós nos deixamos levar quando nos esquecemos de todo o benefício que o nosso Deus nos cercou. Ele sabia que Deus era com ele, mas ele, por algum motivo, se deixou levar. E olha, por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque Deus insiste com a gente. E talvez Deus está insistindo com você aqui hoje. Olha o que aconteceu ali. A Bíblia fala que ele chegou, deitou-se debaixo de um zimbro e disse: ó, chega, não dá mais nada, Senhor, basta, não sou melhor. E olha o que diz, versículo anterior. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. E o que, pessoal? Duas coisas que a gente precisa entender. Deus não quer que você fique prostrado, e Deus não quer que você fique sem se alimentar. E não estou falando de forma física. Você está, não, pastor, porque quando se trata, a minha ansiedade é ao contrário, pastor. Enquanto alguns ficam ansiosos e deixam de se alimentar, eu fico ansioso e mando comida para dentro.
Então comer não é o problema. Eu não estou falando disso. Talvez você se alimentou de diversas coisas, mas daquilo que realmente traz vida. Eu estou acompanhando um caso de uma pessoa, e eu percebi que o caso dele é semelhante ao caso de uma outra mulher, que prefere se abraçar com aquilo que leva à morte, quando deveria se abraçar com aquilo que lhe produz vida. Essa pessoa falou assim, ó, você está assistindo isso? Tô. Você está fazendo isso? Tô. Você está agindo assim? Tô. E você está fazendo isso? Não. Você está assistindo as lives? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Então é uma questão de escolha. Você está abraçando aquilo que te faz morrer, quando você deveria abraçar aquilo que te traz vida. Amanhã ou depois, se a morte bater na sua porta, não diga que Deus não interveio. Não diga que Deus não recorreu a você. Não diga que Deus não te deu chances. Não diga que Deus não fez nada por você. As pessoas preferem abraçar aquilo que os leva à morte, quando deveria abraçar aquilo que lhes produzem vida. Olha o que aconteceu com ele. Levanta-te! Deus não pode contar com quem se prostra. Deus não pode contar com quem está caído. Irmão, uma pessoa caída vai oferecer o que para as pessoas? O que vai oferecer? Não vai oferecer nada, a não ser uma lição de como cair. Porque se você fizer isso, você vai ter o mesmo resultado que eu. Antes eu era um cristão de pé, e agora eu sou um cristão caído. Meu irmão, Deus disse, levanta, e o que, pessoal? O dia que lá na sua casa você chegar ao extremo, recorra a um alimento espiritual. Para tudo. Tranca tudo, entra no teu quarto, dobra o seu joelho, fala das suas intenções, fala dos seus sentimentos, fala dos seus pensamentos, apesar do nosso Deus já saber de tudo, mas fala. A Bíblia fala que Ele sabe antes mesmo que as palavras surgem na onde? Mas mesmo assim Ele disse, pede e te darei as nações por herança. Deus sabe as palavras que vão fluir, mas Ele nunca nos censurou de pedir. Chega, se humilha, fala, Deus, olha como eu estou, meu Deus, eu quero me levantar daqui. Ao passar aquela porta, Deus, toda aquela moleza, toda aquela fraqueza, todo aquele esmorecimento, morrerá em nome de Jesus. E eu vou surgir como um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, acreditada, que como diz a tua palavra, tudo passa, e isso também vai passar em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que Deus disse, levanta e come. E olha o que aconteceu logo em seguida. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o que, pessoal? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Quem que ofereceu o pão para ele? Quem que ofereceu o pão para ele? Um anjo. Mas o anjo, ele veio representando quem? Deus. Então quem que deu o pão para ele? Aí nosso grande erro também. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Como que tem pessoas que deixam de se alimentar do pão que vem do céu para se alimentar dos pães que vêm dos homens? Você é boba. Você não precisa disso. Você não necessita disso. Você não tem que fazer isso. Você não tem que suportar. Você não tem que tolerar nada disso. Você está novo, você está nova. Começa a sua vida. No começo é ruim, é difícil. Mas como toda dor, uma hora passa. Uma hora passa. E aí você vai ver que você fez a melhor coisa da sua vida. Pega experiências com quem já fez isso, irmão. 85% dessas pessoas se arrependem de terem destruído suas famílias. Ainda que as mesmas tivessem razão para fazer. Quem ofereceu o pão para Elias foi Deus. Se alimente daquilo que Deus te oferece, se alimenta daquilo que Deus coloca diante de você, não que os outros te dão. Não os que os outros te dão. Há muitos anos atrás, eu me lembro de um pastor, e um grande pastor, só que não é mais do nosso ministério. E ele contou um testemunho. Na verdade, não contou um testemunho, foi uma situação que aconteceu. Naquele período, nosso trabalho de libertação era muito mais intenso na igreja. E uma pessoa, usada pelo demônio, era do mal mesmo, fez um bolo e colocou um trabalho de feitiçaria no bolo. E disse, eu vou levar para o pastor. Na hora que esse pastor deu a primeira mordida, eu entro na vida dele e destruo a vida dele. E aquela mulher foi usada pelo inimigo, foi lá, fez o bolo.
Chegou e disse assim: pastor, está aqui o bolo que eu fiz para o senhor. E o pastor falou: obrigado. O pastor não conhecia, a congregação é grande, então falou: bem, tudo bem. E ele guardou o bolo. Estava no escritório, sentou. Aí ele lembrou do bolo. E disse: traz lá o bolo que a irmã fez. A pessoa foi trazer o bolo. Quando colocaram o bolo em cima da mesa, ele olhou e falou assim: não, está amarrado em nome de Jesus. E jogou o bolo no lixo. Ele não entendeu, nem ele. Aí no dia seguinte, foi feita, era uma sexta-feira, fez uma oração de libertação. Manifestou um demônio. O demônio olhou para ele e falou assim: ó, por isso aqui, hein? Ele falou assim: como assim, demônio, por isso aqui? Por isso aqui você não come o bolo e eu não me torno teu Deus. Por isso aqui, ó, eu fiz exatamente para que na primeira mordida eu pudesse ter entrada na tua vida e te destruir. Mas você não, aquele não deixou. Aquele não deixou. Que alimento você está fazendo uso esses últimos dias? De quem você está comendo pão? Que tipo de pão é esse que você está colocando para dentro? Deus chegou, ofereceu o pão, a bebida, olha o que diz lá, uma botija de água, e comeu, preste atenção, e bebeu. E o que ele fez? Irmão, não quero que você se chateie comigo. Você quer que Deus te abençoe, sim ou não? Você quer que Deus mude a sua história? Como é que você quer que Deus faz isso, se você está tornando a fazer tudo que Deus falou para você não fazer? Deus falou para ele: levanta, come e bebe. E a Bíblia fala que ele comeu e bebeu, mas voltou a... Tem gente voltando a fazer tudo que Deus já havia dito para não fazer. Deus falou para você não ser encrenqueira. Deus falou para você não ser nervoso. Deus falou para você não ser uma pessoa irritada. Pastor, por um tempo eu até mantive. Agora eu não aguento mais não, pastor. Pisou no meu calo, aí não dá mais não, pastor. Pois é, está voltando a fazer o que não era para fazer. Já pensou se Deus não insistisse? Como que Deus trabalha por aquele que nele espera? Quando ele insiste com a gente, porque mesmo ele voltando a dormir, olha o que aconteceu no versículo seguinte: e o anjo do Senhor tornou uma segunda e o tocou e disse, vamos lá? Levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? Ou seja, ainda há um processo longo a ser enfrentado. Para você, olha aqui para mim, irmão, para você chegar onde você quer, para você ter o resultado que você espera, para que a sua casa se torne da maneira que você vem orando a Deus, existe um processo ainda a ser cumprido. E a Bíblia fala que no caso dele, o processo ainda era cumprido. Porque olha o que diz o versículo seguinte, diz assim, ó: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? E 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, até chegar aonde era o propósito de Deus para ele. Parar agora, desistir agora, você só chegou aonde você queria chegar, mas você não chegou aonde Deus queria que você chegasse. Desistir, jogar a toalha, achar que não tem mais jeito, dizer que não tem mais como acontecer uma mudança nessa história, é chegar aonde você queria chegar. Você está sendo mole novamente. Você está deixando o inimigo manipular sua casa, você está deixando o inimigo manipular sua família, e consecutivamente, você está permitindo o maligno manipular você. Porque desde a antiguidade não se viu, e nem se ouviu, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Diga a Jesus: obrigado por insistir comigo. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno, para a glória de Deus. Pega a sua fronha nas tuas mãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Segura a sua fronha. Você que está em casa, agora é momento de orar, agora é momento de falar com Deus, agora é momento de buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Repitam comigo assim: meu Deus. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a minha vida. E diga: Pai, eu vou e eu quero me alimentar somente com os pães que vêm do Senhor. Diga: Pai, não deixa eu ser enganado pelo maligno. Diga: Deus, não permita que eu seja
cegado pela ira, pela raiva, pela chateação, pela distração. Diga: Pai, mantenha-me de pé. Diga: Pai, mantenha-me de cabeça erguida, acreditado de que o Senhor fará maravilhas. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a falar com Deus agora, minha irmã. Agora eu quero que essa primeira oração você faça por você. Eu quero que esta primeira oração você apresente diante de Deus por você. Começa a falar com Deus agora. Diga: Deus, eu não vou me deixar levar. Diga: Deus, eu não vou permitir que o diabo venha me manipular. Diga: Deus, eu não vou admitir que o diabo manipule a minha família contra mim. Diga: Deus, o Senhor diz na tua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu Deus, eu sei que às vezes não é fácil para esta mulher. Meu Deus, eu sei que às vezes não é fácil para esse homem. Meu Deus, eu sei que às vezes não é fácil para essa mãe, para esse pai, que muitas vezes nesse processo é ofendido, que muitas vezes nesse processo, meu pai, é machucado, mas o Senhor é o Deus que sara. Então sara o coração desta mulher, ó Pai. É essa ferida aberta que está tirando a resistência. Sara esse coração, é esse homem magoado que tem mantido ele, meu Pai, prostrado, caído. Levanta ele agora, Pai. Levanta este homem, levanta esta mulher, levanta a tua igreja, levanta o teu povo nessa hora. Pai, o teu povo está orando neste momento, o teu povo está clamando nesta hora, o teu povo está, meu Pai, determinando neste momento. Manifesta, Senhor, o teu poder agora. Meu Deus, o Senhor mesmo nos ensinou, e tudo que nós pedimos em oração, crede que recebestes e então tê-lo-eis. Começa a colocar a tua necessidade perante Ele. Começa a colocar a tua necessidade perante o Pai nesta noite. Começa a colocar a sua necessidade perante o Senhor dos Senhores, minha irmã. Abre os teus lábios agora. O cansaço quer te dominar, a tristeza quer se tornar o teu Deus, o teu Senhor. Mas diga: diabo, na minha vida não, na minha vida não, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha capacitação, a alegria do Senhor é o meu fortalecimento, a alegria do Senhor é a minha armadura para lutar contra o mal, para lutar contra o inimigo. Então agora é hora, meu irmão, agora é hora de você fazer uso da sua autoridade. Você já identificou o inimigo dentro da tua casa, e não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua esposa. Então exige agora que o inimigo bata em retirada, exige agora que o inimigo caia por terra, exige agora que o inimigo vá embora. Ah, meu Deus, vai operando agora. Ah, meu Deus, eu quero agora que neste momento, da mesma maneira que Jesus, ele amaldiçoou a figueira e ela se secou desde as suas raízes, eu amaldiçoo agora todo o trabalho de feitiçaria, todo o trabalho de magia negra, toda inveja, todo olho grande, tudo que de alguma forma tem dominado a vida desta pessoa, esse demônio chamado depressão, que tem tentado fazer escravos em todo o território. Ah, meu Deus, na nossa casa não, na nossa família não. Não aceite a depressão não, meu irmão. Não aceite a depressão nem sobre você, nem sobre a tua casa, nem sobre a tua família. Seja valente agora. A palavra de Deus diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, porém o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu Senhor, Ele tem poder para te dar vitória. Então exige agora a saída de todo mal, exige a saída agora do maligno, exige a saída de Satanás agora. Meu Deus, essa mulher que estava aflita, este homem que estava desesperado, essa pessoa que já não sabia mais o que fazer, alguns até passaram pela cabeça de abandonar tudo e desaparecer, outros até pensaram em tirar a própria vida. Ah, meu Deus, não permita não permita que isso aconteça não. Momentos difíceis existem para ser vencidos, existem momentos difíceis, eles existem para que nós possamos vencê-lo cada dia, porque contigo nós saltamos muralhas, nós destruímos exércitos. Então, meu Deus, ajuda este homem agora, meu Deus, ajuda esta mulher, aonde quer que ele esteja agora, meu Deus,
seja aqui na igreja, ou seja através, meu Pai, da nossa página no Facebook, pode ser até em outro estado, em outro país. Meu Deus, vai agora com providência, que seja quebrado todo o laço da morte, que seja quebrado todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa caia por terra. O Senhor nos assegura na tua palavra que 1000 cairão a meu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seríamos atingidos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e não vai te faltar força, não vai te faltar coragem, não vai te faltar intrepidez, não vai te faltar ousadia, não vai te faltar a fé que você precisa para dar a volta por cima. Meu Deus, abençoa agora. Meu Deus, realiza a obra agora. Meu Deus, faz a obra agora, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu creio no meu milagre. Diga: meu Deus, eu creio na minha bênção, em nome de Jesus. Levanta essa fronha para o alto. Meu Deus, nós começamos um propósito há 5 semanas atrás, e nesse propósito, Senhor, está baseado no que diz a tua palavra: deitei, dormi, porque o Senhor me sustentou. Meu Deus, então manifesta o teu poder agora. Meu Deus, coloca uma unção nesta fronha. Talvez essa pessoa, em todo esse tempo de propósito, ela nunca colocou essa fronha no travesseiro do marido, ou nunca colocou essa fronha no travesseiro dos filhos. Meu Deus, mas ela vai fazer isso essa semana. Meu Deus, e nós veremos uma total transformação, nós veremos uma total mudança. Meu Deus, assim como também esta pessoa que reclinar a sua cabeça, ela vai deitar, ela vai repousar, ela vai descansar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, eu unjo, eu consagro, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Deus. Diga obrigado, Jesus. E vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece. Para a glória